Então, o que acontece? O próprio texto está mostrando isso para nós. Não bastasse, irmãos, eu estou mostrando esses textos, porque essas leituras, nem estão aqui para provar nada. Quando Jesus quis deixar isso claro, os fariseus perguntaram para Jesus, para dar um sinal de que ele seria o Messias, ele falou: olha só, o sinal que eu vou dar é o seguinte, eu vou morrer e vou ficar sepultado 3 dias e 3 noites. Está na hora de soltar o pasmem, né? Pasmem. Isso está na Bíblia. Já que a gente está falando sobre isso, vamos. Deixa eu ver se eu acho aqui. Jonas. Vamos ler esses 2 versículozinhos. Jonas, capítulo 1. Versículo 17. Jonas 1, 17. Bíblia. Deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Certo? Mateus, vamos voltar, 12. Às vezes a gente não conhece esses textos, né? Eu sei que é isso também. Iberu Hashem, louvado seja Deus pela oportunidade que a gente está tendo de simplesmente meditar nas Escrituras, né? Não estou aqui dando opinião, momento algum. Nós estamos meditando nas Escrituras em textos que nós precisamos conhecer. Então, Mateus capítulo 12, no versículo 40, antes, né, vou mostrar o contexto para vocês, para quem não conhece. Lembrou de Jonas aí, né? Isso. Jonas 1,17. Obrigada, Luiz. Porque eu vou passando rápido aqui, vocês vão aproveitando aí quem está ajudando vocês nos comentários. Mateus capítulo 12, 38, olha só, os escribas e fariseus estavam ali, replicando Jesus. Mestre, queremos ver de tua parte algum sinal, para saber se ele realmente era aquele quem, né, havia de vir. Aí Jesus então respondeu: uma geração má e adúltera pede um sinal. Gente, Jesus, né, pegava leve também não, hein, gente? Pegava não. De cara ali, de frente para os fariseus, uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. Então Jesus, nosso Mashiach, ele diz: porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Maravilha, né? Certo, pessoal? Então, isso tudo está na Bíblia. Não é uma opinião minha. Tudo que eu posto, às vezes eu não boto referência. Ai, Catarina, isso é o que você acha. Às vezes eu leio um comentáriozinho ou outro. É pouquinho, graças a Deus. Eu olho assim e... não é. Não é o que eu acho. É o que a Bíblia diz mesmo. Então, são 3 dias e 3 noites. Não, Catarine. O importante é que Jesus ressuscitou. Não, o importante é tudo. O importante é tudo. Porque quem está escrevendo a Bíblia não sou eu nem você. Foi o Eterno. Quem está deixando para nós essas informações foi Paulo Coelho. Nem C.S. Lewis. Quem deixou essas informações para nós foi o Eterno. Deus. E Ele quer revelar algo da glória dele nessas palavras. Certo. E aí eu vou ler mais um textinho. Deixa eu ver, escolher um aqui para ler para vocês. Em 3 dias, João, tananã. Deixa eu ler João capítulo 19. Eu vou ler uns textinhos e vocês vão me falando se está fazendo... Todo mundo deveria assistir essa aula, maravilhoso. Louvado seja Deus. As palavras de Jesus são verdadeiras, amém, socorro, que tremendo, que maravilha. Que vocês estão, acho que vocês estão, o Espírito Santo está, irmãos, está aí com vocês, vocês estão entendendo. João 19, versículo 31, eu vou dar uma informação muito bonita para vocês, muito bonita, tudo é bonito, né? João 19, 31 vai dizer assim: então, olha só, vírgula, os judeus,
Que povo fiel, né? Vamos aproveitar e vamos honrar esse povo, gente. Vamos honrá-los. Os judeus, povo fiel, né? As escrituras, a palavra de Deus, rejeitaram o Messias, porque Deus cegou-lhe, né? Cegou-lhes o entendimento. Mas estão ali, né? Perseverando, esperando, aguardando o Mashiach. Então, os judeus, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, vírgula, olha o que a Bíblia faz com a gente, irmão. Olha o que a Bíblia faz, irmão. A Bíblia é tão linda, ela é tão cuidadosa, a palavra de Deus é tão cuidadosa. Para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, vírgula, visto como era a preparação, vírgula, pois era grande o dia daquele sábado, vírgula. Aí ele continua. Rogaram a Pilatos que se lhes quebrassem as pernas e fossem tirados da cruz. Percebem a pausa, a quebra da narrativa? Vocês percebem, irmãos? Agora eu vou explicar, pode deixar. Mas assim, é isso que eu estou instigando em vocês. Não, gente, tem alguma coisa aqui, né? Tem alguma coisa. Então, esse versículo está mostrando para nós que para que os corpos não ficassem na cruz, pois era grande o dia daquele sábado, então eles pediram para Pilatos para que eles pudessem quebrar as pernas daqueles homens para apressar a morte deles. Qual era o problema dos corpos ficarem na cruz no grande dia de sábado? Vamos por partes construir esse entendimento. Porque era o sábado, era um Shabat, um dia de descanso. Então os judeus sabem que aquele dia eles não poderiam fazer nada, nenhuma obra servil. Era um dia de descanso solene, um sábado. Então os judeus pediram a Pilatos para que então eles pudessem não estar ali, mesmo que estivessem ali no movimento, ou os que eram responsáveis pelo sepultamento do corpo, estava ali. Pilatos, apressa isso que a gente está entrando num sábado. Mas a narrativa está mostrando para nós que era grande o dia daquele sábado. E vai mostrar assim, visto como era a preparação. Mais uma vez, que é o conhecimento que a gente não tinha. Essa descrição toda que Mateus está fazendo cuidadosamente é para a gente perceber que nós estamos falando de um grande dia do sábado que vem depois do dia da preparação. Opa! A lei mostrou para a gente que depois desse dia da preparação, da Páscoa, dos pães asmos, tem um sábado aí. Tem um Shabat, um descanso solene, onde nenhuma obra servil as pessoas poderiam fazer. Onde havia uma Mikra Kodesh, uma santa convocação. É esse primeiro dia da festa de pães asmos. Opa, tem um Shabat aí. Então, que traduzido no português, esse Shabaton, esse descanso solene, esse Shabat, foi traduzido no português porque era grande o dia desse Shabat, desse descanso solene, de primeiro dia de pães asmos, foi traduzido como sábado. E a nossa mentalidade cristã ocidental puxou o sábado Yom Shavi, o sétimo dia da semana. E não é isso. A gente puxa o sábado, porque a gente só conhece o sábado, o sétimo dia da semana, certo, pessoal? Ou só conhecia, né? Então era grande o dia daquele sábado. Eu vou explicar para vocês até por que essa expressão está aqui. Isso mostra que realmente parece que não está falando do sábado, o sétimo dia da semana. Tem alguma dica aqui, não é? Vamos entender? A festa de pães asmos durava 7 dias, tá, Socorro? Então vamos voltar para a lei, vamos entender isso, hein? Vamos ver, hein? Olha só. Deixa eu mostrar aqui o versículo para vocês de Levi, deixa eu ver, Êxodo, resumir aqui, Êxodo capítulo 12. Vocês vão entender que por que eles queriam quebrar as pernas daqueles homens que estavam na cruz,
Inclusive a perna de Jesus não foi quebrada, né? Para se cumprir uma profecia. Jesus cumprindo todas as profecias, Jesus cumprindo a lei fielmente, Baruch Hashem, o santo Deus. Vou mostrar, vai dar tempo, vou mostrar tudo para vocês. Então Jesus estava cumprindo a lei, nenhum osso dele foi quebrado. Eles viram que Jesus já estava morto naquele momento, mas havia uma preocupação dos judeus de apressarem a morte, apressarem aquele momento ali, porque era grande o dia do sábado. Eles estavam entrando no sábado, ali já era a viração do dia. Jesus morreu às 3 horas da tarde. Então ali, já estava chegando perto de 5, 6 horas da tarde, eles estavam ali perto da viração do dia, e a palavra diz que era grande o dia daquele sábado. Nós já vimos que é o primeiro dia de Pães Asmos, então na tradução sábado, mas não se refere ao sábado, 7º dia da semana. Era grande o dia daquele Shabat, que é um descanso solene referente ao primeiro dia de Pães Asmos, certo? Independente do dia da semana que cai. Êxodo capítulo 12, estou repetindo que as pessoas estão entrando aí, e para quem já ouviu, vai fixando, né? Então, a tradução para o português deixou a gente sem entender esses 2 sábados diferentes. Aqui nós estamos falando do primeiro sábado que existe, que foi traduzido em português como sábado, mas esse primeiro Shabat, que é um descanso solene, esse é o primeiro que existe logo quando Jesus morreu, que é o primeiro dia da festa de Pães Asmos, o dia depois da preparação. Por que é grande esse dia de Shabat? Por que ele é grande? Deixa eu dar uns segundos aqui para vocês pensarem. Nós estamos falando de um Shabat que corresponde ao primeiro dia da festa de Pães Asmos. O que aconteceu nesse dia? Quando a gente vai para a Torá? Quando a gente vai para a lei? Vou deixar vocês pensarem alguns segundos só, enquanto eu acho o tempo. Por que era grande o dia daquele Shabat? O que aconteceu nesse dia, pessoal? Nesse dia, pensa que o povo de Israel lá no Egito celebrou a Páscoa, naquela última praga, olha as dicas que eu estou dando, na última praga dos primogênitos, eles celebraram a Páscoa, e aí logo depois veio esse primeiro dia de Pães Asmos. O que aconteceu nesse dia? Deixa eu ver. Eu estou falando e não estou lendo. Quem estuda o calendário sabe, e isso, ótimo, é verdade. Havia outros grandes sábados, se refere tal, se cumprir a morte. Já falei isso na live, existia outros, certo? Quem está entrando agora aí pode deixar que está tudo bem explicadinho. Quem quiser ver desde o início, existiam outros. Desculpa, eu acho que está perguntando o grande, né? Desculpa. The right, desculpa. Outros sábados, agora que eu estou lendo devagarzinho. Eu estou explicando o grande sábado. A princípio, esse grande sábado só tem um. A princípio, vamos ficar com esse conceito por enquanto. Vocês vão entender por quê. Ai, que bom, estou emocionada, Ai, gente, alguém já falou, tem que destacar aqui, né? Ai, meu Deus, peraí que eu não quero perder. Socorro! A saída do povo do Egito! Baruch Hashem! Isso! Parabéns, Socorro! A saída do povo do Egito! Claro! Claro! Isso! Isso, pessoal! Então, Êxodo 12, olha como a Torá narra esse dia para nós e você vai me dizer se de fato, a The Right aí, que eu não sei seu nome, né? Mas se de fato não é esse o grande dia do Shabat, esse grande dia do descanso solene, de tantos outros descansos solenes, outros Shabats ao longo do ano, que são dias de festas, que não se referem ao 7º dia da semana, outros Shabbatons. Mas por que esse é o grande dia? Porque esse foi o dia da libertação do povo do Egito, do povo de Deus, do povo de Israel. Eles saíram do Egito nesse dia. Então esse é o grande dia do Shabat, tá bom? No hebraico é o Shabat Gadol, 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 Adonai, com grande, tá bom? Então Gadol, esse grande dia do Shabbaton. Vamos ler o texto, Êxodo 12, 16. Vocês vão ver como a Torá nos ensina que ele é um grande dia. E a gente lê Mateus
porque a gente caiu de paraquedas em Mateus e a gente não sabia. Louvado seja Deus, estou feliz de estar compartilhando essas coisas com vocês, da integralidade das Escrituras, né? Tanta riqueza. Êxodo 12, 16, olha só. Deixa eu ler a partir do 15, vai ficar mais claro, certo? 7 dias comereis pães asmos. Alguém perguntou aí quanto tempo dura, né? 7 dias comereis pães asmos. Logo ao primeiro dia, vocês vão tirar o fermento da casa, tá? Até hoje eles fazem isso, não pode ter fermento em lugar nenhum na casa. Então a mesa da Páscoa já tinha sido preparado isso, por isso que é o dia da preparação, certo, pessoal? Então prepara isso para que no primeiro dia de pães asmos, dia 15 de Nissan, ao pôr do sol desse dia 14 para o dia 15, então começa a festa de pães asmos. Esse Shabat, esse dia solene, esse primeiro dia, que na época da morte de Jesus caiu ao pôr do sol de uma quarta e ao longo da quinta-feira. Foi um Shabaton, foi um descanso solene. Esse Shabat, então, esse descanso solene, do dia 15 de Nissan, do primeiro dia de pães asmos, é um descanso solene, caiu ao longo da quinta-feira. O que a gente chama de quinta-feira. Mas o ideal, alguém me lembrou também nos comentários, né? Caiu no 5º dia da semana. Jesus morreu no 4º dia da semana e no 5º foi um Shabat. Foi um Shabaton, foi um dia de descanso solene de primeiro dia de pães asmos, o 5º dia da semana. E aí a palavra vai dizer que ao primeiro dia da festa de pães asmos, então, que caiu nessa quinta-feira, nesse 5º dia da semana, ao primeiro dia dessa festa, a Torá vai dizer, Êxodo 12, 16, haverá para vós outros santa assembleia. E também no último dia, só que já estamos vendo que tem outro, né? No último dia, ao 7º, tereis santa assembleia. Nenhuma obra se fará nele, certo? Exceto que se diz respeito ao comer. Somente isso podereis fazer. Então a gente já até matou outra charada aqui. O primeiro dia de pães asmos é um Shabat, independente do dia da semana que caia. Dia 15 de Nissan é um Shabaton ou um Shabat. É um descanso solene. E no último, no 7º dia da festa, né, uma semana depois, também é. Isso que eu mostrei para vocês. Existem vários Shabats ao longo do ano, associados a esse primeiro e último dia das festas. E aí ele vai dizer assim no versículo 17. Olha aqui, guardai, pois, a festa dos pães asmos. Está escrito isso na Bíblia, hein, gente? Pasmem. Guardai, pois, a festa dos pães asmos, porque nesse mesmo dia, olha só, vou fazer a leitura que eu gosto de fazer com vocês. Guardai, pois, a festa, vírgula, por quê? Vírgula. Nesse mesmo dia, vírgula, nesse mesmo dia, vírgula. Que dia? Nós estamos lendo no versículo 16, é o primeiro dia. Nesse mesmo dia, vírgula, o primeiro dia de pães asmos, vírgula, tirei vossas hostes da terra do Egito. Louvado seja Deus. Vírgula, portanto, guardareis este dia nas vossas gerações, pasmem, está escrito, por estatuto perpétuo. Mas Catarine, não é Antigo Testamento, não é uma coisa obsoleta, não ficou para trás? Não, isso foi que te enganaram. A palavra de Deus diz que é um estatuto perpétuo. Então, se a Bíblia diz, é porque é, né? Certo, pessoal? Então, nós estamos falando de um dia, deixa eu ver se eu leio mais um pouquinho, dia 29, o versículo 30 e... deixa eu ver... 31. Então, naquela mesma noite, para vocês verem que eu tô falando, nós estamos falando do primeiro dia. Olha como a Torá narra. À noite, no crepúsculo da tarde, ali para a noite, Páscoa. Aí a Bíblia vai dizer, nessa mesma noite, na noite onde eles estavam celebrando, comendo cordeiro, então eles acabaram de celebrar a Páscoa, nessa mesma noite, então eles já entraram
no primeiro dia, que a viração do dia é o pôr do sol. Então, nessa mesma noite, Faraó chamou a Moisés e Arão e disse: levantai-vos, saí do meio do meu povo, tanto vós como os filhos de Israel, ide, servi ao Senhor como tendes dito. Esta noite se observará ao Senhor, versículo 42 de Êxodo 12, porque nela os tirou da terra do Egito. Esta é a noite do Senhor, que devem todos os filhos de Israel comemorar nas suas gerações. Como era grande o dia daquele sábado. Entenderam, pessoal? Então, apressa, quebra os ossos dessas pessoas na cruz. Por quê? Nós estamos entrando no grande dia do sábado, porque esse é o momento, essa noite. E esse dia, né? Essa noite especificamente, né? Nós já viramos o dia. Nós entramos no primeiro dia de Pães Asmos e estamos celebrando a noite em que o povo de Israel foi liberto do Egito. Certo, pessoal? Tá claro? Então é isso. Então, os judeus, João capítulo 19, 31. A diferença da gente ler um texto na Brit Hadashah, conhecendo a Torá, né? Conhecendo a lei. Então, os judeus, para que no sábado, irmão, no Shabat, no Shabaton, que tradução em português que não nos ajudou. Então, os judeus, para que no sábado, no Shabat, não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era grande o dia daquele sábado, rogaram a Pilatos que lhes quebrassem as pernas e fossem tirados da cruz. Então é isso, eles estavam entrando nesse primeiro dia de Pães Asmos, que marca a noite em que o Senhor os livrou do Egito. E eles saíram afoitamente ali. Afoitamente, é isso que a palavra diz. Tá ficando claro, hein? Vocês estão entendendo, né? Então nós temos quarta-feira à noite, Pães Asmos. Jesus ele é sepultado exatamente quando se dava início à festa de Pães Asmos, num Shabat, num Shabaton. Eu vou sempre usar o Shabaton para vocês realmente associarem imediatamente ao descanso solene e não confundirem com o Shabat do 7º dia da semana, tá bom? Por isso que eu estou sempre o Shabaton, o descanso solene. Né? Independente do dia da semana. Que nesse momento nós estamos falando de uma noite de quarta-feira, e aí o primeiro dia de Pães Asmos se estendeu até a noite de quinta-feira. Então, esse dia de quinta foi o primeiro dia de Pães Asmos. Era um Shabaton, um Shabat, um descanso solene. Não era um sábado, foi traduzido como sábado, mas não era um sábado, 7º dia da semana. Então Jesus morre ao pôr do sol, né, no crepúsculo da tarde de quarta-feira. Ele é sepultado nessa noite de quarta-feira. Então esse primeiro dia de Pães Asmos, um descanso solene, traduzido como um sábado. E aí a partir daí nós temos então até quinta-feira à noite, esse dia inteiro, de quarta noite a quinta noite, um dia que é o primeiro dia de Pães Asmos inteiro, de descanso solene. Nenhuma obra servil, ninguém fez. Os judeus pediram para apressar a morte de Jesus justamente para que eles pudessem nenhuma obra servil fazer. Para que eles pudessem justamente cumprir o Shabat, esse Shabaton. Tá claro? Então nós estamos na quinta noite. Lucas capítulo 23. Ó, gente, quem não piscou está entendendo tudo. Eu acho que eu estou conseguindo fazer uma explicação boa. Louvado seja Deus. Acabou com todas as dúvidas. Vou deixar salva, pode deixar. Lucas 23, versículo 54. A gente vai fechar aqui os 3 dias e 3 noites. Olha a narrativa de Lucas. De novo, Catarina, mas você acha fácil? Irmãos, assim, fácil não pode, talvez não seja, mas minimamente desperta em nós um... Peraí, tem um negócio aqui que eu preciso entender.
Lucas 23, 54, olha só. Ele, Lucas, então, Lucas foi um médico, foi foi o único gentio que foi escritor da Bíblia. Interessante, né? Então, ele estudou medicina numa daquelas escolas gregas. E Lucas, então, ele é um dos autores aqui do Evangelho que vai descrever também. E a gente precisa lembrar que esses homens, eles estão resumindo fatos que eles coletaram, né? Que eles cuidadosamente estão resumindo fatos que, segundo João, se eles escrevessem tudo que tivesse que escrever, como é que ele fala? Não caberia nem em todos os livros do mundo, não é isso? Ele usa essa expressão. Então eles estão, presta atenção, eles estão resumindo fatos e ainda assim escrevendo, às vezes, anos ou décadas depois, irmãos, isso é uma inspiração do Espírito Santo muito. Eles escrevem essas coisas décadas às vezes. João, então, nossa vida. Décadas depois de tudo ter acontecido. Irmão, se eu tivesse que escrever um negócio que aconteceu semana passada, eu já esqueci. Então, assim, o Espírito Santo, né, é o autor dessas palavras. Por isso esses homens foram inspirados, né? Então, eu estou frisando isso porque vocês vão ver que a Bíblia vai trazer, às vezes, coisas bem resumidas mesmo, mas está tudo certo, porque eles estão resumindo coisas aqui escritas muitos anos depois. E Lucas escreve, olha que bonito, era o dia da preparação. Pensa Lucas escrevendo e lembrando, né? Era o dia da preparação, vírgula, e começava o sábado. Então Lucas está deixando claro para nós que quando Jesus morreu, ele estava sendo sepultado, esse texto fala sobre isso. No momento da sepultação, então, ele vai dizer, começava o sábado. Então, era o dia da preparação de pães asmos, que foi esse momento da Páscoa, né, que eles prepararam os pães sem fermento, que já fez parte da celebração da Páscoa. Então, era o dia da preparação dessa festa de pães asmos, que foi esse dia anterior à Páscoa. Era o dia da preparação, Jesus morreu e começava o sábado, que nós já vimos. Então começava aqui esse primeiro dia de pães asmos, que era um Shabat. Então, aqui nós estamos na quinta-feira. Começava o sábado. Que tradução em português que não ajudou. Mas vamos ler agora com esse entendimento. Começava o sábado, o Shabat, esse Shabaton de primeiro dia da preparação dos pães asmos, né? Aí no versículo 55, ele vai colocar um negócio aqui. As mulheres que tinham vindo da Galileia com Jesus, seguindo, viram o túmulo e como o corpo fora ali depositado. Irmãos, olha que dinâmica boa, hein? Mais uma vez, a nossa leitura cuidadosa e nós somos seres pensantes. As nossas faculdades cognitivas, olha só. Então, as mulheres viram o túmulo e como o corpo fora ali depositado. Versículo 56. Então, se retiraram para preparar aromas e bálsamos. O versículo 54 está dizendo que começava o Shabat, de primeiro dia de pães asmos, e nós sabemos que era um dia onde nenhuma obra servil poderia ser feita. Se Lucas está dizendo que elas se retiraram para comprar, eu já estou juntando com outro evangelho que diz que elas foram comprar, Lucas diz que elas foram preparar os aromas e os bálsamos. Por isso que elas viram onde depositaram o corpo, porque elas se retiraram para comprar, para preparar os aromas e os bálsamos. E o versículo vai dizer que no sábado descansaram segundo o mandamento. Você acha que se esse sábado fosse o sábado, o sétimo dia da semana, um sábado de descanso, que momento que essas mulheres foram comprar e preparar esses aromas? Sendo que o texto está deixando claro para nós, frisando que essas mulheres, que há um Shabat, há um dia de descanso, que essas mulheres se empenharam em guardar este Shabat.
Então, elas jamais poderiam ter comprado e preparado os aromas no sábado, gente. Se Jesus morresse na sexta, só tinha um sábado para elas fazerem isso. E elas não quebraram o Shabat. Já pensou, gente? A Bíblia narrando aqui, que coisa bonita. Essas mulheres quebraram o sábado. Não é isso. E só tinha um sábado. Se ele morreu na sexta, só tinha um sábado. Porque no domingo de manhã, quando elas foram levar esses aromas, Jesus já tinha ressuscitado. Então, cognitivamente, também a gente tem que pensar assim, essa conta não fecha. Se fosse só um sábado entre a sexta e o domingo, e esse sábado elas descansaram porque era o mandamento, então, que dia que elas compraram e prepararam esse aroma? Cadê esse momento? Certo, pessoal? Essa leitura, essa crítica, a gente também tem condição de fazer. Mesmo que a gente não entenda como é, mas é uma leitura crítica. A gente precisa ter condição. Eu falei, não deu tempo aqui. Não tô conseguindo saber. Só tem um sábado. Mas no sábado elas descansaram. Mas no sábado elas também compraram e prepararam os aromas. Não está batendo essa conta. Certo? Então, mais uma vez, a gente está vendo que, mesmo traduzido em português como sábado, esse texto está mostrando para nós 2 sábados, 2 shabatons, 2 descansos solenes diferentes. Pasmem. Ai, queria ver a carinha de vocês e não consigo. Então é isso. Vamos lá então. Era o dia da preparação, quarta-feira. Quarta-feira à noite, no crepúsculo da tarde, Jesus morreu. Vírgula, e começava o sábado. Estou em Lucas 23, 54. Vírgula, e começava o Shabat. Primeiro dia de pães asmos. Quarta-feira à noite até quinta-feira à noite. Certo? Sábado, Shabat, dia de descanso, ponto. Lucas botou um ponto aqui, ponto. Não precisa ficar explicando. É que a gente que não sabe. Mas não precisa explicar. E começava o Shabaton. Esse descanso solene. É um Shabat. Quinta-feira, de quarta noite até quinta noite. Aí ele segue dizendo, então se retiraram para preparar os aromas e bálsamos. Então peraí, quinta-feira à noite acabou o Shabat. Esse primeiro dia de pães asmos aí acabou, quinta-feira à noite. Então, sexta-feira, elas foram comprar e preparar os aromas e bálsamos. Sexta-feira. Agora faz sentido. Então, sexta-feira, durante o dia, é a leitura óbvia. O texto me conduz a pensar isso. Na sexta-feira, durante o dia, elas foram comprar e preparar os aromas e bálsamos. O que pode ter acontecido é que elas passaram o dia inteiro comprando e preparando esses aromas e que talvez elas deveriam levar esses aromas no final do dia e não deu tempo. Por quê? Sexta-feira à noite, irmãos, que é o sexto dia, vamos mudar assim para ficar mais fácil. O sexto dia da semana à noite, na viração do dia, então, de noite, nós estamos entrando no Yom Shvi, no sétimo dia. Então, no sexto dia, na sexta-feira, elas compraram e prepararam os aromas e bálsamos. Chegou de noite, já era. Aí nós temos o sétimo dia da semana. Então, elas tiveram que fazer o quê? Descansar. Nenhuma obra serviu para isso. Dia de descanso solene. Aí sim, na sexta-feira à noite, até hoje é assim em Israel, né, pessoal? Então, no pôr do sol da sexta-feira, elas já tinham comprado, já tinham preparado os bálsamos, mas chegou o mandamento do sétimo dia. Então, mais um Shabaton, um descanso solene. Mas dessa vez é o Shabat. De fato, Yom Shvi, o sétimo dia. Que é como Lucas descreve. E no sábado, então é outro, não é o mesmo do versículo acima.
E no sábado descansaram, vírgula, segundo o mandamento. Então foi traduzido em português com a mesma palavra, mas nós estamos vendo que são 2 sábados diferentes nesse texto. Tá ficando claro, né? Que bom ler vocês aqui. Então, na sexta-feira à noite elas pararam de novo, porque aqui agora nós temos o 7º dia da semana, é outro Shabaton, é outro dia descanso solene, que é o Shabat, o 7º dia da semana. Aí, sexta-feira à noite, elas descansaram segundo o mandamento, como descansa-se até hoje em Israel. E aí, no sábado, então, de sexta-feira à noite até sábado de noite, elas descansaram. O que aconteceu com essas mulheres? Essas mulheres, em vez de ir ao túmulo no sábado de noite, como eram mulheres, então elas esperaram o dia amanhecer. E é o que a gente vai ler na sequência da narrativa. Essas mulheres, então, quando no primeiro dia da semana, de manhã cedinho, no original fala que ao primeiro despontar dos raios solares. Então, no primeiro dia da semana, que já era o sábado à noite, mas como estava escuro de noite, final do dia, elas esperaram a manhã do primeiro dia, que no nosso calendário é domingo de manhã, e elas foram ao túmulo para levar os aromas e os bálsamos. E quando elas chegaram lá, Jesus ressuscitou no domingo de manhã. Quando elas chegaram para levar os aromas e bálsamos, os 4 evangelhos dizem que Jesus já havia ressuscitado. Então Jesus não ressuscitou no primeiro dia da semana de manhã, no domingo de manhã. Não é isso que a Bíblia diz. Certo, pessoal? Então elas chegaram para levar esses aromas e Jesus já havia ressuscitado. Então, domingo de manhã a gente celebra a ressurreição, porque Jesus já havia ressuscitado. No domingo de manhã. No primeiro dia da semana, de manhã cedinho, de madrugada, Jesus já havia ressuscitado. Então, nós temos de quarta-feira, a hora que ele morre, no dia da preparação, até quinta-feira à noite, primeiro dia de pães asmos, Shabaton. Um descanso solene, é um Shabat. Quinta-feira. Na sexta-feira, elas foram comprar e preparar os aromas e bálsamos. No sábado, descansaram segundo o mandamento. E no domingo de manhã, Jesus já tinha ressuscitado, 3 dias e 3 noites. Certo, pessoal? É isso. Pronto. Simples. Assim. Certo? Simples, simples assim. Certo, parece que o áudio deu uma atrasadinha aí para algumas pessoas. Se vocês quiserem, eu repita de algum pontinho que não ficou claro, só você falar. Para Cici tá ótimo, tá certinho. Pois é. Certo, pessoal? Acho que ficou claro. São 3 dias e 3 noites. Qual a importância? Então, vou fechar mostrando para vocês essa riqueza e essa glória. Deixa eu ver aqui se eu falei muito. Até que tá tranquilo. São 10 ainda, 10h43. Então, irmãos, por que é importante a gente entender essas coisas? Ai, Catarina, você está aí gastando o seu tempo só para provar que é 3 dias e 3 noites? Tô não, irmão. Senão eu só lia Jesus falando, né? Ó, Jesus falou 3 dias e 3 noites e tá falado. Mas nós estamos aqui vendo o seguinte, irmãos, agora eu vou fechar mostrando para vocês o real objetivo de tudo isso, que é ver as glórias do Cristo e as glórias, né, da pessoa e da obra do Cristo. Vamos lá. Jesus falou que viria para cumprir toda a lei. Baruch Hashem. Então, ele é o Cordeiro Pascal. Quem foi que olhou e apontou para ele? João Batista. E falou, eis o Cordeiro de Deus. Essas palavras no Novo Testamento, elas não estão ali para nada.
não são palavras aleatórias. Por isso que eu falei, se a gente cair de paraquedas em Mateus, a gente vai ler e essas coisas não vão fazer sentido para nós. E não vai aquecer tanto o nosso coração, quanto saber que 1.500 anos antes de Jesus pisar nessa terra, a história já o aguardava. Milimetricamente, detalhadamente, estava tudo escrito acerca do que o Filho de Deus ia fazer. Isso precisa compungir o nosso coração. Isso é algo glorioso. Isso é algo que revela para nós uma exagerada soberania de Deus na história. 1.500 anos antes do nosso Mashiach pisar nessa terra, milimetricamente, detalhadamente, tudo estava escrito ao seu respeito. E ele vem para cumprir todas as coisas. E olhar para isso precisa compungir o nosso coração. Precisa fazer com que... Precisa, gente, precisa. Precisa. Espírito de Deus, Espírito Santo. Então, ele é o Cordeiro de Deus. A Bíblia vai narrando cuidadosamente para a gente que houve trevas de meio-dia aos 3 da tarde, ao crepúsculo da tarde Jesus morre, e aí eles queriam apressar a morte de Jesus quando vê esse homem está sendo sepultado no primeiro dia de pães asmos. Então ele é o Cordeiro que foi morto em Páscoa, e ele é o pão sem fermento, ele foi sepultado exatamente na solenidade de pães asmos. Estava sendo sepultado o nosso pão sem fermento. O fermento fala do pecado. Irmãos, e por que estava sendo sepultado o nosso pão sem fermento? Esse homem que foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. O autor de Hebreus fala isso. Então, porque esse homem sem pecado, esse pão sem fermento foi sepultado exatamente quando dava início a essa festa de pães asmos, porque ele cumpre essa solenidade, ele é o nosso pão sem fermento. Ele cumpre Páscoa, porque ele é a nossa Páscoa, ele é o nosso Cordeiro. E esse pão sem fermento, ele é sepultado, ele vai para o coração da terra, e a morte não encontra um lugarzinho para fincar as suas garras, porque ele morre sem pecado. A morte, então, não segura esse homem, não pôde deter. A morte não o retém. E 3 dias e 3 noites depois, o peixe cospe Jonas naquela praia. E é isso que a terra faz, é isso que a morte faz, a sepultura. A sepultura cospe esse homem. A sepultura, então, não consegue segurar esse homem sem pecado, esse pão sem fermento. Então, esse homem surge e ele ressuscita para que, ao 3º dia, exatamente na viração do dia, na entrada do 1º dia da semana, não no 1º dia da semana de manhã cedinho, no domingo de manhã cedinho, na viração do dia, no sábado, à noite, exatamente 3 dias e 3 noites depois, na viração do Yom Shevi, do 7º dia para o 1º dia da semana. Então, se a gente continuasse lendo Levítico, nós vamos ver que dá início a uma solenidade chamada Festa das Primícias. E nós vamos ver a ressurreição. O apóstolo Paulo diz, e não é aleatório essa palavra. O apóstolo Paulo diz que Jesus é as primícias. Isso aponta para a sua ressurreição. Então, esse pão sem fermento, esse homem sem pecado, ele ressuscita na viração, na entrada desse dia, porque ele segue cumprindo milimetricamente, fielmente a lei. Dava início à festa das primícias, ao pôr do sol de sábado, na viração do dia para o 1º dia, do 7º dia para o 1º dia da semana, que para nós é ao pôr do sol do sábado. Então, ressuscita Jesus.
As mulheres foram ao túmulo e Jesus já havia ressuscitado, porque ele é as primícias, então ele cumpre primícias. Percebem, irmãos? Então, quando alguém vira para mim e fala, Catarina, importante é que ele ressuscitou. Não importa se foi 3 dias ou não, importa. Importa. Porque quando nós olhamos para tudo que a palavra de Deus ela deixa para nós vamos ver as glórias, as riquezas do Cristo, desse que veio cumprir toda a lei, desse que veio para fazer tudo isso. Louvado seja Deus. Impressionante, eu levo vocês um pouco. Se deixar, eu fico 10 horas aqui contemplando essa maravilha. E eu gostaria que vocês sentissem isso no seu espírito. Como isso é glorioso, isso é maravilhoso. E está muito para além do... são 3 dias mesmo. De quarta a sábado. Está para além disso. Está mostrando um Deus muito poderoso. Muito poderoso. Muito mesmo. Uma palavra de Deus, uma escritura muito poderosa. Nós estamos aqui para dar um lugar de honra, para que ela não se perca ao longo do caminho. Nesses 2000 anos, essas verdades se perderam. Mas louvado seja Deus, Baruch Hashem, a palavra de Deus é preciosa demais para se perder ao longo do caminho. E nós estamos aqui para resgatar essas verdades. Então vocês, Baruch Hashem, separaram esse tempo para que o coração de vocês seja animado, fortalecido, aquecido por essas verdades. Amém?